Senhor, meus irmãos, hoje vamos continuar falando sobre a festa da dedicação e o Natal. Para continuar falando sobre este assunto, vamos ler hoje no livro de João, capítulo 10, verso 22, que diz o seguinte: E em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno, e Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Queridos, continuando a falar sobre a festa da dedicação e do Natal, gostaríamos de mencionar que esta festa da dedicação aconteceu durante o período das páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. O que aconteceu neste tempo foi algo tremendo e tem muito a ver com o que vivemos em nossos dias. Para entendermos isso, vamos dar uma explicação histórica. O povo foi cativo para a Babilônia por um tempo e depois voltou para a Babilônia. A Babilônia tinha destruído o templo, chamado na época Templo de Salomão, que estava há séculos de pé. Então veio os babilônicos, levaram o povo cativo por 70 anos. E quando retornaram do cativeiro, o povo pensou, como nós hoje pensamos: vamos primeiro construir as nossas casas e depois, se sobrar tempo, reconstruímos o templo de Deus. Nesta hora, Deus levanta o profeta Ageu, bem na época de Esdras e Neemias. Neste tempo, Esdras estava restaurando a palavra entre o povo, e outro, Neemias, buscava levantar e restaurar o muro destruído da cidade. Nesses tempos bíblicos se levantou o grego chamado Alexandre, que depois ficou conhecido como Alexandre o Grande. Mas Alexandre se tornou o grande porque foi instruído pelos pais da filosofia grega e a não fazer como os bárbaros da época, que matavam todo mundo, acabavam com a cultura do povo. Ao invés disso, disseram eles a Alexandre: quando invadirem alguma nação, pergunta se eles querem morrer ou viver. E se eles quiserem viver, imponha sobre eles duas regras: que paguem impostos, deixe que vivam a sua cultura e pratiquem a sua religião. E também aplica outra regra: os obriguem a falar grego. Com isso, nem por força nem por violência, Alexandre, que tinha menos de 30 anos de idade, se tornou o grande e conseguiu dominar quase o mundo todo em sua época. E nesta época, a terra chamada Santa pelos judeus era uma província do domínio de Alexandre. Por isso, os judeus aprenderam a pagar impostos e a falar grego. Estamos falando de 150 anos antes de Cristo. Neste momento, a cultura grega invadia o mundo inteiro da sua época. Depois de Alexandre conquistar o mundo inteiro, aos 32 anos de idade, ele pega uma enfermidade e morre. O império então é dividido entre os seus generais. Nesta época, a província onde ficava o templo estava sob o comando de um general etíope, pagão que adorava outros deuses, chamado Epifânio, que profana o templo.
pois neste momento só podiam entrar no templo os levitas que serviam ao Senhor. Então, quando este general recebe a província, ele vai até o templo e os judeus disseram: aqui você não pode entrar. Mas ele disse: eu mando em tudo. Mas os judeus tornaram a dizer: aqui você não manda no templo não. Percebam, a festa da dedicação, onde Jesus esteve, nos mostra que o templo é de Deus. Então, não pode e não deve ser dominado por mais ninguém e nem profanado por nada e por ninguém. Igreja, a igreja está sendo instruída nesses dias pela palavra de Deus, que o templo é de Deus, nossas vidas são de Deus e, portanto, não podem ser profanadas e dominadas por ninguém e por nada. A igreja não pode permitir que nós, que somos o templo de Deus, do Deus vivo, possamos ser invadidos pelo mal, pelo engano. Pergunto, quem é que manda em nossa vida hoje? Quem é? Nós somos o templo do Deus vivo. Até que ponto temos permitido que nossas vidas sejam profanadas pelos desejos que o mundo nos impõe? A sociedade está nos instruindo que algumas páginas da Bíblia se tornem páginas em branco, que não devemos obedecer à palavra de Deus e que devemos alterar os mandamentos de Deus que constam em sua palavra. Queridos, estou descrevendo tudo isso que aconteceu na história durante as 4 páginas em brancos, os 400 anos, para que a igreja entenda o que significa esta festa da dedicação, que há muito tempo ficou escondida até para a igreja do Senhor, e com isso possamos conhecer a verdadeira história do Natal. Os judeus disseram ao general: aqui não, aqui é a casa de Deus, um lugar santo, consagrado ao Senhor, e você não pode entrar. Neste momento, o etíope manda cercar a cidade. Os judeus não tinham nada para lutar, e então aquele general profana o templo, entrando nele, coloca dentro do templo imagens de deuses estranhos e profana o altar, o santo dos santos. E ele fez isso porque humanamente o povo estava fraco. O povo não tinha condições de reação. O que ele não sabia, como nós hoje, a sua igreja ainda não está crendo que o Deus, que era o Deus de Israel, era todo poderoso, era um Deus muito, muito poderoso. Como nós hoje, a igreja, nós também não estamos crendo que o povo podia estar fraco, nós podemos nos encontrar fraco, mas o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Aquilo que o povo não pode fazer, o Deus de Israel podia, e aquilo que eu e você hoje, como igreja, não podemos fazer, o nosso Deus pode. Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Amados, a festa da dedicação em que Jesus esteve presente era muito importante, porque fala para a igreja crer, independentemente da nossa situação e pelos anos de aflições e perigos pelos quais a igreja possa passar, e que não podemos deixar que a verdade da palavra se torne em páginas em branco em nossas vidas. Precisamos viver, amar, crescer no conhecimento de Deus e viver em espírito, para termos a autoridade de Deus em dizer aos nossos parentes e amigos: somos o templo do Deus vivo, aqui o inimigo não domina, pois vivemos a verdade da palavra de Deus em nossas vidas, profetizando que o Deus
que nós cremos é o Deus do impossível e Ele fará proezas e maravilhas no nosso meio. A igreja pode ser humilhada, podemos nos encontrar fracos muitas vezes, mas cremos que veremos a glória de Deus e que Deus vai operar sinais e maravilhas no meio do seu povo. Aleluia! Falando, meus irmãos, lá no início, que Malaquias fala que Elias foi levantado antes do grande e terrível dia do Senhor para falar aos corações dos pais e filhos, para que se voltassem ao Senhor. Elias aqui é a figura de Jesus Cristo, e nesta festa da dedicação, onde o Salvador esteve mencionado no livro de João, capítulo 10, 22, nos fala profeticamente que Jesus foi levantado em nossas vidas para que nenhum mal prevaleça sobre nós, para que nenhum general enviado das trevas tenha poder para destruir as nossas vidas, famílias e a nossa nação. A história relata que um grupo de camponeses chamados Macabeus, mesmo que a gente dizia naquela época, disseram, isso não pode ficar desta forma, precisamos fazer alguma coisa, mesmo que a gente morra, precisamos fazer algo por esta situação, pois isto é melhor do que morrer sem fazer absolutamente nada a respeito. Queridos, neste momento Deus nos ensina a igreja como nós não podemos nos acomodar. A igreja está sendo ensinada que hoje precisamos fazer algo. A iniquidade não pode prevalecer contra os justos. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo na angústia, a sua força será pequena. Os macabeus disseram, vamos lutar contra estes fortes. Eles eram despreparados, fracos e poucos. Os gregos eram muito bem preparados e fortes, mas eles disseram, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, como diz e nos ensina a palavra de Deus, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta, as nossas lutas, em primeiro lugar, são espirituais. Esta verdade da palavra de Deus leva os macabeus a se posicionarem diante de Deus com coragem e buscando ao Deus Todo-Poderoso. Então o Deus do impossível faz com que eles ganhem a batalha diante do general etíope de forma milagrosa. E eles tomam o templo novamente, destroem a estátua ao Deus grego, retiram a profanação, purificam o altar do Santo dos Santos e fazem a reinauguração do templo. E João declara isso nesse capítulo 10, verso 22, fala que Jesus estava nesta festa da dedicação. Este foi o nome dado pelos macabeus para a reinauguração do templo. Aleluia! Aquele momento foi não foi somente uma reinauguração do templo ou uma dedicação do templo. Foi um momento em que as pessoas se dedicaram a Deus. Pessoas fracas, impotentes, mas que se posicionaram diante de Deus e que lutaram uma batalha espiritual. Hoje a igreja é ensinada a ser mais dedicada a Deus, a não se deixar não deixar os ensinamentos da palavra de Deus, que eles se tornem páginas em branco em nossas vidas. Uma festa que ficou escondida por 400 anos, uma história de Natal que o mundo não conhece, foi revelada ao povo de Deus neste momento. Jesus se tornou o nosso Natal, veio ao mundo em forma de homem, se humilhou, se entregou por amor a nós, se tornou maldito por causa de nós, trouxe luz às trevas para como ele nos ensina na sua palavra,
que verdadeiramente ele veio para derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias, para vencer o inimigo, que é a morte, o último inimigo a ser vencido, para nos dar vida e vida em abundância. Amados, que possamos, como aqueles macabeus na história dos 400 anos de silêncio, possamos mostrar ao mundo que Deus não se esquece do seu povo e que Deus nunca deixa de agir no meio da sua igreja. Aleluia! Percebam, houve uma reforma na igreja operada por Lutero. Foi sim boa esta reforma, mas não foi completa, pois como igreja continuamos a desejar mais de Deus e fazendo cada vez menos para Deus. A igreja do Senhor nestes dias está sendo ensinada que a igreja, como templo do Deus vivo, precisa ser santificada a cada dia e precisa fazer mais para Deus e não exigir que Deus faça tudo. A festa da dedicação fala sobre isso. A igreja precisa cada dia mais ser mais dedicada a Deus em seu relacionamento do que tem sido até agora. Não há mais tempo a perder. Se não conseguimos ser fiéis no pouco, esquece, porque no muito Deus não nos colocará. Queridos, quando os macabeus tomam o templo, o altar precisou ser purificado, porque haviam profanado. Lá tinha um castiçal de ouro com 7 lâmpadas, que deveriam ser acesas com azeite feito pelos levitas do templo. E tinha ainda este azeite que ter o selo do sumo sacerdote. Queridos, a festa da dedicação nos foi mencionada no não foi mencionada no Velho Testamento, pois esta festa fala sobre a igreja, sobre nós hoje como o templo do Deus vivo, o altar levantado por Deus na terra, que foi restaurada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Assim como a luz de Deus estava no altar do Deus vivo naquela época, hoje a igreja precisa manifestar a unção do azeite no meio deste mundo. Amados, hoje o símbolo da igreja é a luz, ou seja, somos nós a luz do mundo, e esta luz só vai permanecer sempre acesa quando nós, a igreja, nos dedicarmos a Deus de todo o nosso coração. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte na visão que João teve: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aleluia! Queridos, naquela época a falta do azeite era a falta de fogo para iluminar, e se a lâmpada apagasse, isso levaria os levitas a terem que dedicar tudo do templo novamente a Deus. Amados, hoje a igreja só resplandece como luz se tiver o azeite. Quando tem azeite, tem fogo, e o fogo do Espírito hoje é a figura da resistência da igreja, que deveria ser manifestado no nosso meio, em meio às lutas e às adversidades. Mas tem muitos da igreja dos nossos dias que estão com os pavios quase apagando. Temos que dar glórias a Deus, porque as suas misericórdias ainda mesmo assim têm se manifestado sobre a igreja. Precisamos buscar a unção do Espírito, pois só assim teremos resistência suficiente para sermos mais do que vitoriosos. Finalizando, gostaria de dizer que a festa da dedicação fala do verdadeiro Natal, pois assim como Cristo é a nossa Páscoa, Jesus também é o nosso Natal. Ele nasceu e resplandeceu a luz no mundo para salvar a humanidade. Morreu e ressuscitou para que a igreja pudesse ser a luz neste mundo. Portanto, o Natal nos faz trazer em nossa memória que assim como Cristo esteve na festa da dedicação, a igreja do Senhor deve andar
neste mundo, sendo a luz do mundo, e para isso precisamos nos dedicar cada vez mais ao Senhor e ao ensinamento da sua palavra. Nos lembra o Natal que Jesus veio para abrir o caminho para algo mais excelente sobre a igreja, que foi enviar o Espírito Santo, o fogo, para que a igreja tivesse resistência contra as hostes espirituais da maldade e se tornasse mais do que vencedora. Aleluia! Vamos orar nesta hora. Pai, peço que ajude a sua igreja a não fazer com que muitas coisas da sua palavra se tornem páginas em brancos em nossas vidas, que possamos, na unção do Espírito Santo, manifestar a luz ao mundo, que possamos declarar ao mundo que Jesus é o nosso Natal, e que o Natal é uma festa que faz com que a sua igreja se lembre que precisamos a cada dia mais, e precisamos mesmo ser dedicados ao Senhor e à sua palavra, e não permitirmos que o mundo leve a igreja a aceitar o que sempre foi rejeitado pelo nosso Deus. Que a paz de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder desta palavra seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.